Olá pessoal, sejam bem-vindas àquelas que serão as nossas últimas aulas deste curso de LTT, desse período nosso aí de quarentena e isolamento, né, no qual nós tivemos as aulas online. Eu trago aqui para vocês nessa aula o estudo dos chamados relatórios, tá? Do modelo de texto relatório, que é um tipo de texto que exige uma atenção maior. Tá? E por isso ele está separado dos outros documentos que nós viemos estudando. Mas de um jeito ou de outro faz parte do mesmo contexto, que é o contexto do estudo dos textos técnicos, da linguagem técnica, da linguagem formal aplicada ao ambiente de trabalho. Tudo bem? Bom, primeira coisa é entender que o nome relatório vem do verbo relatar, tá? Ou seja, o que é um relatório? É algo que nós estamos contando, tá? Quando você conta alguma coisa, quando você relata alguma coisa, você está fazendo uma narrativa. Porém, diferente das narrativas tradicionais dos romances, esse texto ele não relata, obviamente, uma história de personagens de ficção. O relatório ele tem como objetivo relatar uma sequência de ações. É um modelo de texto mais longo, tá? Um pouco mais complexo e que a gente tem que ter em mente que a primeira coisa importante a se pensar sobre esse tipo de texto é que, como se trata de um relato, ou seja, de uma história contada, em geral, de procedimentos já realizados, que já foram concluídos, ele é escrito sempre com verbos no tempo passado, ou seja, no pretérito, no particípio passado. Além disso, deve-se pensar que o relatório é um tipo de texto que requer bom domínio, não apenas de coesão e coerência, mas de estruturação e formatação de texto, tá? Há vários tipos de relatório, tá? Eu menciono apenas alguns deles aí. Um relatório bastante comum e bastante utilizado é o relatório de visita, ou também chamado de relatório de visita técnica, que é aquele referente a uma visita feita a algum estabelecimento. Esse relatório pode ser pedido, por exemplo, por um professor a respeito de uma visita feita pelos alunos a uma empresa para conhecer um pouco mais a respeito daquele local de trabalho. Ele pode ser solicitado por uma empresa que envia seus funcionários para um parceiro comercial para poder fazer um relato do que ocorre lá, de eventos, atividades desenvolvidas e assim por diante. O relatório crítico é uma descrição opinativa sobre a maneira como uma atividade foi desenvolvida. Então, por exemplo, eu faço uma série de palestras para os alunos e peço que vocês façam um relatório dando a opinião de vocês acerca dessas palestras, tá? Isso é um relatório crítico, no qual vocês vão opinar, dar uma opinião sobre a atividade, sobre o que foi feito. O relatório de síntese é uma situação bastante específica, né? Um resumo referente a outros relatórios. Então, por exemplo, se você tem um período de tempo, né? Você tem lá um relatório que deve ser entregado a cada 2 anos, um relatório bianual de balanço das informações, dados da empresa, tá? Rendimentos, folha e assim por diante. Esse tipo de relatório, ele vai depender dos outros, ele é uma síntese de todo um período no qual foram produzidos outros relatórios que vão ser resumidos, digamos, né, vão ser sintetizados por este relatório. Ele pode estar ligado a um processo de tempo, a um conjunto de relatórios feitos por diversos setores de uma mesma empresa ou instituição e assim por diante. O relatório científico, vocês neste momento devem estar ainda pensando nele, né? Quem sabe, é o relatório descritivo de alguma atividade de pesquisa, geralmente desenvolvida em cursos técnicos e universitários. É o famoso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que a maioria dos cursos, inclusive o de vocês, pede como forma de encerrar as atividades acadêmicas daquele curso, tá? O relatório de formação é um relatório em detalhes, pormenorizado, apresentando atividades envolvidas durante um curso ou um estágio. É bastante comum você fazer um curso e isso ser pedido como avaliação, inclusive, tá? Faça um relatório do que você viu ao longo desse curso. Vocês fizeram um relatório de formação quando nós tivemos as masterclasses no início das nossas reuniões online, né, no início do período aí de aulas remotas. Aquele relatório que vocês apresentaram é um relatório de formação, no qual vocês relataram as palestras que estavam sendo apresentadas durante aquele período. E ele também, por ser um relatório avaliativo, é um relatório escolar. Então, um relatório que surge a partir de algum evento e tem um objetivo avaliativo. A pessoa vai dar uma nota
para aquele relatório, né? Por último, um dos tipos mais comuns é o relatório administrativo, ligado às demandas de gestão de uma empresa pública ou privada. Um relatório que envolve o controle das ações e dos desenvolvimentos de trabalho dentro das instituições, sejam elas públicas ou privadas. Bom, eu não vou me aprofundar muito nessa aula, tá? Na formatação do texto. Existe um padrão, tá? Um padrão que é chamado ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que define uma série de diretrizes específicas para o formato do texto, tá? No qual você tem que ficar atento para o tamanho do papel, a posição da numeração das páginas, margens, a fonte de texto utilizada, que deve ser sempre Arial Times New Roman tamanho 12, os elementos de referência, como eles funcionam dentro do texto e assim por diante. O mais importante aqui para mim é descrever as partes de um relatório, para vocês entenderem como cada uma funciona, e a estrutura fundamental dela enquanto texto, né? E não tanto essa questão específica da formatação, que é uma coisa que vocês pegam a referência e trabalham por conta própria. Um relatório é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte de um relatório são os chamados elementos pré-textuais. Vejam, pré-textual, antes do texto, pré-texto. São todas as partes que são anteriores à introdução, tá? Essas partes dizem respeito àqueles elementos identificadores e organizadores do texto, além de opcionais comuns a esse tipo de trabalho. Então, o que seriam esses elementos pré-textuais? Nós temos a capa, óbvio, a capa de um trabalho, que é muito importante, tá? A apresentação inicial desse trabalho, trazendo o título do relatório, o autor, o local, a data e assim por diante. A folha de rosto, tá? Que é um objeto similar à capa, mas com um texto indicando a finalidade do trabalho, tá? E você tem uma formatação específica desse tipo de texto que você já deve ter visto, né? Relatório apresentado como exigência à conclusão do curso de desenvolvimento de sistemas junto à ETEC Silvio de Matos Carvalho. É um texto que é para orientar que aquele trabalho tem uma função. No caso, ele é mais comum, por conta da descrição que eu fiz, em trabalhos acadêmicos e TCCs, tá? E não tanto em outros tipos de relatório, mas pode existir uma folha de rosto. Há alguns elementos que são opcionais, tá? Que não são obrigatórios no trabalho. É o caso da epígrafe. A epígrafe é a citação de algum trecho de alguma obra, tá? Escrita por algum outro autor, que é apresentado ao início de um texto para ilustrar o que você vai fazer. Pode ser uma coisa diretamente relacionada ao trabalho que você está desenvolvendo, tá? Uma frase de algum autor que seja inspiração para aquele trabalho, ou pode ser uma frase que seja uma inspiração para você. A epígrafe é aberta, ela não é obrigatória, tá? Assim como também não é obrigatório, mas todo mundo coloca, tá? Os agradecimentos, tá? Que são cumprimentos e saudações gerais feitas a pessoas que auxiliaram no desenvolvimento do relatório. Vejam, agradecimentos são coisas curtas, tá? No máximo uma página, não deve passar isso. Não precisa agradecer todo mundo, mãe, tio, papagaio, gato, não é assim que funciona. Agora, o relatório, ele tem como opcional o agradecimento, mas todo mundo põe e fica feio você não agradecer, especialmente no trabalho de TCC, as pessoas que auxiliaram no desenvolvimento daquela atividade. Agora, o sumário é obrigatório. Sumário ou índice de um relatório para trabalhos que têm uma extensão maior, tá? A gente precisa criar um índice que indique os títulos e subtítulos de cada parte, bem como as páginas para que o leitor se localize no texto. Vocês sabem como um índice funciona. Esse é um recurso, inclusive, que se você tiver um bom domínio, o Word mesmo insere o índice para você. Há uma série de procedimentos que você pode fazer para isso. Outras listas que podem aparecer são as listas de tabelas, siglas, símbolos, imagens, abreviaturas e qualquer outro tipo de estrutura técnica que seja referencial para o trabalho, além do resumo que nós já comentamos, tá? Que é um dos textos que serve para organizar outros textos e que aparece aqui, claro, como uma forma de introduzir o texto principal. Um relatório possui elementos textuais, que são o próprio texto, né? Assim como numa relação de vestibular, você tem uma estrutura principal que pode ser dividida em introdução,
desenvolvimento e conclusão. É o que nós chamamos de corpo do texto. E como qualquer redação, você tem que ter em mente que a introdução é a fundamentação do relatório, tá? Delimita o tema, a hipótese, no caso de um trabalho científico, né? E explica os objetivos daquele relatório. Então, a introdução, os objetivos do relatório fazem parte da introdução. O desenvolvimento é quando você descreve de forma ordenada e detalhada o assunto do texto. Normalmente o desenvolvimento ele é dividido em capítulos e subcapítulos, tá? E traz, claro, reflexões e até os resultados preliminares de uma pesquisa, como a que vocês devem realizar num TCC, por exemplo. A conclusão é o fechamento do texto, onde você debate os resultados daquele relatório e faz as considerações finais. Quando nós falamos um TCC, muitas vezes nós organizamos ele com outras partes além dessas, né? A introdução, que traz essa apresentação geral do tema, ela também traz as chamadas justificativas, tá? Que são os elementos que justificam o trabalho. Ou seja, indica por que aquele trabalho é importante, por que aquele trabalho deve ser publicado, deve ser apresentado. Então você justifica aquilo. Nós temos os objetivos que devem ser apresentados de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido entre os alunos, no caso do TCC, e o orientador da pesquisa. E geralmente, quando você faz objetivos, você coloca uma série de elementos usando verbos do infinitivo, como o verbo desenvolver, relatar, apresentar. Então, como é que isso funciona? Este trabalho tem como objetivo investigar o funcionamento de máquinas sob a altas temperaturas, tá? Então ele tem como objetivo investigar, tem como objetivo desenvolver um dispositivo de controle de iluminação caseira via Bluetooth, tá? Então você tem o objetivo de fazer alguma coisa, então você usa verbos que indicam essas ações, tá? Muitas vezes nós temos também uma revisão bibliográfica, pode ser incluída como parte do trabalho ou não, que é quando você, pelo menos não como parte explícita, né? Que é quando você faz uma leitura de diversos trabalhos já desenvolvidos em relação àquilo, tá? Então você já teve pessoas que escreveram sobre aquele tema, você já teve autores que falaram a respeito desse assunto, você vai atrás desses textos, desses autores e apresenta para você poder fazer a sua referência. Mas isso pode aparecer também na metodologia, como parte da metodologia. A metodologia é fundamental, diz respeito ao método. É a descrição detalhada de instrumentos e materiais utilizados no desenvolvimento do trabalho e de métodos e procedimentos que permitiram chegar às conclusões apresentadas ao final do texto. Metodologia é fundamental para um trabalho técnico, porque diz respeito ao como fazer e aos elementos que fazem parte daquele trabalho. Então, se você está desenvolvendo uma pesquisa, está desenvolvendo um produto final, que ferramentas você utilizou, que materiais você utilizou, que referências você tem a respeito disso, da onde você desenvolveu isso, tudo isso aparece na metodologia, da onde surgiu o seu trabalho e como ele se organiza. E aí nós temos os resultados, né? Os resultados apresentados devem ter origem, claro, nos objetivos traçados. Você disse, nós vamos tentar fazer X. No final você diz, X foi feito de tal forma e os resultados que nós tivemos foram esses. E muitas vezes, para você poder deixar os resultados mais claros, você pode ter como auxílio gráficos, tabelas, dados, figuras e assim por diante. Depende do tipo de produto que você pretende apresentar ao final do relatório de TCC. Tá? Tudo isso é necessário para, claro, deixar bem claro para quem está lendo que o objetivo daquele trabalho foi alcançado, tá? Além disso, é necessário, claro, revisitar justificativos e objetivos para poder confrontar com os resultados que você teve. Os elementos pós-textuais são o espaço no qual nós inserimos as informações relativas às fontes de pesquisa, tá? Ou seja, o que você usou de referência? Acrescentam-se aí anexos e demais elementos complementares, tá? Nós podemos ter, além das referências, que precisam seguir uma bibliografia, outras coisas. As referências são as fontes de pesquisa que foram consultadas pelo autor do trabalho.
Para poder aparecer no texto, tem que ser coisa que você mencionou em algum momento do texto, que você citou, tá? Aquilo que você usou, mas você não mencionou, é o que nós chamamos de bibliografia consultada, tá? Mas normalmente um trabalho de TCC de um curso técnico não tem tanta coisa assim. Mas é importante lembrar que as referências devem ser elaboradas seguindo padrões. E os padrões tradicionais são os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá? E apesar de existirem várias possibilidades de formatação, a organização básica é uma sequência, tá? Nome do autor em letra maiúscula, iniciais ou nome do autor seguidos de ponto, nome da obra em negrito, cidade, 2 pontos, editora e ano de publicação. Caso haja tradutor ou coisa do tipo, você coloca depois o nome do livro, tá? Mas enfim, isso é uma referência que eu não vou ficar aqui debatendo cada tipo de referência. Eu vou mandar para vocês um material, vocês vão ver lá, né, no nosso agregador ali de materiais, vocês vão ver o material da ABNT com todos os detalhes a respeito disso. Um outro elemento pós-textual que é bastante comum é o glossário, tá? O glossário não é obrigatório, mas você pode ter um glossário que é uma lista em ordem alfabética de palavras importantes para o texto e os seus significados, tá? Isso acontece muito quando você tem uma obra com muitos termos específicos, científicos, tá? E você precisa explicar cada um deles. Nós temos também os anexos e os apêndices. É interessante que a gente não diferencia normalmente anexo. A gente acha que tudo tem o nome de anexo. Mas existe uma diferença, tá? Eles são 2 tipos de texto. Os textos que nós chamamos de anexos não são de autoria do autor do trabalho. Por exemplo, você pegou um recorte de jornal, você pegou um vídeo do YouTube, isso são anexos, você pode incluir eles como parte do trabalho. Os que são autoria do autor, que o autor mesmo fez, são os apêndices. Então, eu fiz um robô que corta grama, e aí eu resolvi tirar uma foto dele, uma série de fotos dele. Sobrou essas fotos. Posso pôr de anexo? Pode. O nome disso, na verdade, é apêndice. Mas a gente se acostumou a chamar tudo de anexo. Tudo bem? Bom, é importante também saber que muitos textos trazem notas de rodapé. Tá? O que é uma nota de rodapé? O próprio nome diz, né? Quando no final do texto você tem ali um númerozinho, né, que está ligado a uma palavra do texto principal e que traz nele alguma informação complementar, tá? São pequenos textos que são inseridos no rodapé da página, o Word, por exemplo, e outros instrumentos de produção de texto fazem isso automaticamente, tá, gente? E o que vem nesses textos? Neles você pode indicar leituras, fazer observações que não devam constar no corpo do texto ou incluir referências, tá? Normalmente tudo aquilo que você colocaria entre parênteses, na verdade você deve dar preferência em colocar como nota de rodapé. Há uma formatação também específica para as notas de rodapé. Citações. Nós temos 2 tipos básicos de citação. O que é citação? É quando você vai mencionar o texto de uma outra pessoa. Eu já cheguei a comentar sobre isso, tá? Quando você menciona o texto de uma outra pessoa, você pode fazer de 2 formas. Você pode fazer uma paráfrase ou uma citação, tá? A paráfrase é o que nós chamamos de citação indireta, quando você escreve um texto de uma outra pessoa com as suas próprias palavras. A citação direta, que é a cópia das palavras do autor, são chamadas especificamente de citações ou citações diretas, tá? Há um formato padrão de citação, que é o ABNT, no qual você deve sempre ter 4 centímetros de recuo em relação à margem, sem aspas, o tamanho da fonte 10:11 e espaçamento simples. Essa é a base da ABNT, tá? E claro, sempre que você cita, você deve colocar quem você está citando, senão é plágio, tá? Você tem entre parênteses o sobrenome do autor em letras maiúsculas e o ano da publicação. Isso fazendo referência à obra que se encontra lá na sua bibliografia. Então, independente do texto, você sempre tem essa preocupação de colocar uma citação. Se for dentro do texto, com 3 linhas ou menos, essa citação vem entre aspas. Agora, se for fora, ela tem que seguir esse padrão ABNT.
E às vezes as pessoas se confundem quanto à utilização de certos recursos que aparecem tradicionalmente em textos, tá? E no caso dos relatórios, eles são bastante comuns. Eles têm funções específicas, mas as pessoas confundem, que são esses recursos de destaque, tá? Itálico, aspas e negrito. A gente precisa pensar bem, quando que a gente usa cada um deles? O itálico aparece em expressões em língua estrangeira, tá? Palavras de origem estrangeira, a não ser que sejam palavras transformadas em palavras do português. Títulos de livros e periódicos aparecem em itálico ao longo do texto também. Expressões de referência que vêm de origem do latim, como ver ou vide. Então você tem lá um texto aí, vide, texto tal. Quando você coloca esse vide, ele vem em itálico, mas isso não é muito comum, tá? Nos trabalhos de TCC de vocês. E nomes científicos de espécies animais e vegetais, tá? Aqueles nomes científicos de animais sempre são itálicos, eles todos têm origem no latim. As aspas, elas são usadas quando? Quando você faz uma citação menor que 3 linhas, tá? Eu já comentei, uma citação que vem no corpo do texto. E em termos relativizados, ou seja, fora do seu contexto, como gírias, expressões coloquiais e termos profissionais específicos. Quando você tem alguma coisa desse tipo, você usa aspas. Ah, professor, então aspas não é usado para destacar? Não. O que é usado para destacar é negrito. Negrito é usado em letras ou palavras que mereçam destaque ou ênfase, quando não for possível dar esse realce pela própria redação, né? Às vezes você vira e fala, isso é importante, 2 pontos, você fala a coisa. Beleza. Agora, se não, você põe negrito, tá? E claro, nos títulos de partes e capítulos de um texto. Tudo bem? Bom, e como que eu crio um TCC? Qual é a origem de um TCC? Da onde ele vem? Como ele surge? É importante ter em mente que todo TCC é um trabalho científico. Ou seja, ele segue o que nós chamamos de método científico. O método científico é essa sequência que parte de um problema concreto, real, que tem origem na nossa realidade, dando origem a uma hipótese, tá? Alguma proposta de reflexão a respeito daquilo, e isso dá origem ao tema. Então, por exemplo, você identifica a dificuldade de pessoas que têm problemas de visão para lidarem com a tecnologia, porque hoje nós temos uma tecnologia que é muito dependente do uso de smartphones, e os smartphones, eles são totalmente visuais. Como que você pode desenvolver talvez uma tecnologia, um aplicativo, algo do tipo, que melhore a vida daquelas pessoas, tá? Isso é um problema, pessoas com deficiência têm dificuldade para lidar com aplicativos. Você parte de uma hipótese, se eu desenvolver esses aplicativos com outros recursos, essas pessoas podem acabar usando. E aí você faz o produto, o tema, aplicativos para pessoas com deficiência visual. É um exemplo da utilização do método científico, tá? E no caso de um TCC, é importante a gente ter em mente que um tema deve ser restrito, porque nós temos um prazo a cumprir. Então nós temos que estar sempre atentos ao que nós chamamos de recorte. O que é o recorte? É quando você corta, tá? Você recorta uma parte desse tema, focando em um objetivo mais específico, tá? E uma sequência mais detalhada do que seria o método científico, ele parte de uma análise da realidade, né? A gente tem várias fases. Então a primeira fase é a fase da observação, que a gente analisa o mundo que nos cerca e observa alguma coisa, tá? Então, eu analiso o mundo, usando o mesmo exemplo que eu dei antes, e vejo as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual. Após a observação, deve-se fazer um questionamento, um levantamento de algumas dúvidas sobre o tema. Pessoas com deficiência visual usam smartphones? Se usam, quais as dificuldades que eles encontram? Como eles se relacionam no nosso mundo moderno com a tecnologia cada vez mais visual? Esses são questionamentos, tá? Eu passo a investigar o tema, procurar informações sobre isso, ler sobre coisas, procurar autores, fazer entrevistas, etc., para a gente poder definir o tema e formular a hipótese. O que é hipótese? É a proposta de solução do questionamento apresentado a partir da observação. Então, minha hipótese é que se eu desenvolver aplicativos baseados em sons e vibração, eu consigo fazer com que o deficiente visual tenha um acesso mais interessante, mais eficaz a esses aplicativos.
A partir daí, eu preciso provar a validade da hipótese, tá? Fazendo experimentos. Então, eu vou pegar os aplicativos, vou tentar ver as dificuldades que as pessoas têm, vou fazer os aplicativos e vou testar. Vou testar para ver se funciona, se é útil. Ai, não deu certo. O cara não conseguiu lidar com aquilo. Achou difícil. Tá, então vou lá, refaço e assim por diante. São os vários experimentos para se chegar aos resultados. Depois que você faz os experimentos, você analisa o que foi obtido a partir deles, os resultados que você teve, tanto aqueles que foram ruins, que não deram certo, quanto aqueles que deram certo. Você vai fazer uma compilação das coisas para você poder mostrar que você conseguiu alcançar o seu objetivo e, ao fim, verificar se a hipótese foi confirmada. Não, sim, se eu fizer aplicativos baseados em som e vibração, isso quer dizer que eu consigo facilitar a vida de pessoas com deficiência visual. Se as propostas de solução e questionamento foram satisfatórias, você tem o encerramento da sequência do método científico. E é sempre importante ter em mente que todo trabalho precisa seguir um cronograma bastante rígido, tá? Ele tem que partir da ideia de algumas palavrinhas aqui para servirem de referência, palavras-chave para vocês, tá? Execuibilidade. O trabalho tem que ser capaz de ser desenvolvido dentro de um certo tempo. Em quanto tempo ele pode ser executável? Dá para fazer isso nesse tempo? Putz, acho que não dá. Recorta e faz uma coisa menor. E isso dá para fazer? Isso dá. Isso é execuível, ou seja, pode ser executado dentro daquele tempo. Planejamento, especialmente em trabalhos em grupo, precisa ser feito em conjunto e a gente pode utilizar uma tabela, por exemplo, para organizar as fases desse planejamento, tá? Essas fases de planejamento são algo que você deve ter anotado em algum lugar para você poder organizar todo o processo de elaboração do trabalho, tá? As etapas, então, ficam bem claras para cada um. Você deve saber fazer divisão das tarefas, tanto ao longo do tempo quanto entre membros, caso o trabalho seja feito por mais de uma pessoa do grupo. E, é claro, a partir daí, partir para elaborar o texto final. E, por fim, eu falo a respeito do quê? Como nós podemos fazer uma apresentação que seja interessante, funcional e clara para alguém? Digamos que você terminou seu TCC, fez o texto, agora você vai fazer uma apresentação oral. A defesa do TCC. Como que eu faço essa apresentação de um TCC? Da seguinte forma. Primeiro eu tenho que me questionar sobre aquilo que eu vou fazer. O que eu vou apresentar? Um trabalho de TCC sobre deficiência visual. Sobre o uso de aplicativos para resolver questões relativas à deficiência visual. Como eu vou fazer essa apresentação? Eu vou fazer essa apresentação com o uso de slides, a apresentação do aplicativo na mão das pessoas, dando para a pessoa poder ver o aplicativo funcionando, e depoimentos de deficientes que utilizaram o aplicativo e acharam que ele pode ser útil. Por exemplo, gravei esses depoimentos. Por que a apresentação será feita? Será feita porque eu preciso apresentar o TCC para tirar meu diploma, né? Para quem a apresentação será feita? Para uma banca, tá? Administradora daquela situação de defesa de trabalho. Onde a apresentação será realizada? Vai ser feita na sala de aula, vai ser feita na minha casa, né? Vai ser feita. Então tem que estar ciente se o espaço que eu tenho à disposição é interessante, útil e dá conta do trabalho. Quando e em quanto tempo ela vai ser realizada? Tem um tempo para desenvolver essa atividade. Quanto tempo ela foi realizada e você apresenta isso ao longo desse tempo. Tem que cronometrar. Tem 20 minutos para fazer a apresentação, tem que saber dividir as partes dentro desse tempo específico. É sempre importante ter um roteiro de apresentação de um trabalho, tá? Muita gente acha que fazendo slides, etc., ele consegue dar conta de um trabalho do tipo, mas é bobagem. O melhor é você fazer um índice com os tópicos principais do trabalho e definir as chamadas palavras-chave, que você já deve ter se você está elaborando um TCC, e que serão retomadas sempre por todas as pessoas do grupo de apresentação do trabalho, no caso de um TCC
coletivo e etc. É importante também tentar prever e anotar possíveis perguntas que podem ser feitas para você, tá? Pensa, o que você acha? Eu sempre dou essa dica. O que você tinha dúvidas sobre o assunto que depois que você começou a estudar você descobriu? Beleza, guarda isso e usa isso como uma possível, que isso pode ser perguntado por alguém. Ah, o cara quer saber sobre tal, como funciona, como vocês fizeram tal coisa? Ah, eu já tinha pensado nisso. Você já tem essa pergunta pronta. E claro, sempre se precavendo, né? Prepare uma apresentação a mais que não dependa de suporte digital, como é o caso dos PowerPoints e coisas do tipo, para o caso de algo não funcionar. Sempre há a possibilidade de dar algo errado, tá, gente? Uma apresentação de um trabalho segue a mesma diretriz que você tem do próprio trabalho de TCC e do próprio relatório, tá? Você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nessa introdução você apresenta o responsável, os responsáveis pelo trabalho, isso é sempre muito importante, sempre apresente quem é o responsável, tá? E quais são os objetivos dessa atividade. Aí você tem o desenvolvimento, que é a exposição do trabalho em si, selecionando as informações mais importantes. No caso de um TCC, você tem um tempo limitado, você não vai falar de tudo, você vai selecionar aquilo que é mais importante para que a pessoa que está ouvindo entenda o seu trabalho. Por último, a conclusão, que é uma breve retomada do processo de pesquisa ou da apresentação, destacando os resultados e, é claro, no caso de um TCC, a contribuição para os participantes do projeto, tanto os profissionais que elaboraram esse projeto, quanto o público-alvo desse trabalho. No caso de um relatório de trabalho dentro de uma empresa, é sempre muito importante que essa apresentação termine com isso. E o que a gente não pode fazer, mas de maneira nenhuma, numa apresentação de TCC? Slides muito poluídos ou com muito texto, tá? Sempre de preferência usar tópicos. Os slides que eu mando para vocês, por exemplo, na sua maioria são divididos em tópicos. É claro que eles têm bastante texto, mas porque eles servem como uma apostila. Mas caso eu fosse fazer uma apresentação visual numa aula, eu jamais usaria slides como esses, porque esses têm bem claro esse objetivo de ser uma apostila, por isso que tem mais texto, né? A gente deve tentar evitar encerrar os slides com frases de efeito, que muita gente faz, ou termos como obrigado e fim, né? Porque isso dá uma ideia errada, tá? O fim é dado por você, falando. Então encerramos aqui nosso trabalho, muito obrigado, agradeço a disponibilidade de vocês, etc. Acabou o trabalho, você mesmo diz, e não o slide. Assim como, se você for usar slides, tome cuidado com a leitura excessiva deles, tá? Veja que quando eu dou aula para vocês, eu leio, mas eu comento cada coisa que eu vou falar. Os slides servem como uma orientação para que eu possa ter um roteiro e consiga falar dos assuntos sem me perder. Mas não é uma leitura, não estou só lendo eles e ponto final. Não, eu estou lendo e comentando. Isso é que é importante. Tome cuidado com o uso de recursos de vídeo. Muita gente insere vídeos nos trabalhos e esses vídeos acabam ficando grandes e criando barriga na apresentação. Que barriga? Você tem uma coisa que está além do que era esperado, ultrapassa o tempo e etc. Se você puder, não use, mas se você tiver que usar um vídeo para ilustrar alguma coisa, grave vídeos curtos, vídeos que sejam bem objetivos e que mostrem exatamente aquilo que você precisa. Tome cuidado também ao falar, tá? A gente às vezes fala muito rápido, ou fala muito baixo, e aí a pessoa não entende o que você está falando, tá? Sempre tente pronunciar as palavras de maneira bastante clara. Pronuncie as palavras, sabe? Não fica tentando ir mais rápido ou seguir um certo caminho de tempo, tal, que isso pode ter uma consequência muito ruim. Você pode acabar não sendo entendido, tá? E se você é uma pessoa tímida, que tem dificuldade para se comunicar, uma boa estratégia é você não olhar diretamente para a audiência, mas para um ponto de fuga. Ou seja, você define ali um ponto na parede, um objeto atrás das pessoas, etc. E olha para aquilo, não olha diretamente nas pessoas, que isso pode deixar você constrangido, né? Bom, o que a gente tem que evitar? Usar roupas pesadas ou chamativas, tá? A gente tem que tentar adequar o traje que a gente usa ao evento. Se for um evento social, uma apresentação de TCC no trabalho, você tem que seguir uma vestimenta que é adequada àquele ambiente. Não adianta você vestir uma roupa toda exagerada, roupa curta, roupa com cores extravagantes, que isso vai acabar chamando atenção para você e não para o trabalho, que é o importante, tá? Evite o uso de acessórios como óculos de sol,
correntes, especialmente correntes brilhantes, etc., colares muito extravagantes, tudo isso acaba chamando muita atenção para você e pouca atenção para o trabalho, tá? Bonés, etc., essas coisas chamam a atenção. Evite deixar celular e outros aparelhos que possam atrapalhar a apresentação ligados, tá? Você pode deixar ele no silencioso, você terminou, você sai, atende, depois você volta. Agora, o celular tocar durante uma apresentação, isso serve inclusive para entrevistas, tá, gente? Essas dicas que eu tô colocando aqui, todas podem ser utilizadas também em entrevistas de trabalho. Muita gente leva o celular, ele toca no meio de uma entrevista de trabalho, eu fico pensando, nossa, esse aí quando eu contratar ele, nossa, ele vai ficar mais no celular do que no trabalho. Cria uma imagem ruim de você. Então tome cuidado com isso. Se você tiver algum tique, como ficar balançando os braços, piscar os olhos demais, bater em chave, alguma coisa do tipo, tente controlar. Às vezes a pessoa está nervosa, ela não consegue controlar. Eu sempre dou uma dica, que é a dica da caneta, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Você está falando com a pessoa, né? Você fica com a mão lá embaixo, não tá visível, tá? Eu tô aqui mexendo, ó, tô conversando, explicando, falando sobre o trabalho e tal, e você não tá vendo nada do meu corpo mexer, parece que eu tô super concentrado naquilo que eu tô fazendo. Enquanto que aqui embaixo eu tô, ó, brincando com uma caneta e jogando todo o meu nervosismo e toda a minha angústia na caneta, tá? Se você fizer isso de maneira discreta, se você fizer isso de uma maneira que ninguém veja, você vai continuar falando e você não vai demonstrar o nervosismo. Agora tem gente que bate o pé, tem gente que balança o braço, fica mexendo no cabelo, isso acaba criando uma distração, tá? Então é um recurso, um dos recursos possíveis é você usar a caneta. E evite, claro, vícios orais, como né, tá, certo, bem. É claro que a gente fala isso, tá? A gente fala isso o tempo todo. Mas se você puder evitar ao máximo esse tipo de coisa, controlar muito bem a sua pronúncia de tudo, para evitar que essas coisas aconteçam, e é claro, gírias também, sua apresentação vai ficar joia. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço todos que acompanharam essa sequência de vídeos que eu fiz para vocês. Esse vídeo ficou mais longo, mas eu preferi deixar ele nesse formato. Eu gostaria também de agradecer a vocês pelo esforço, na medida do possível, pela dedicação ao trabalho. Eu sei que foi uma situação completamente indesejada, foi uma situação ruim. Várias pessoas vivenciaram aí diversas dificuldades que não vivenciariam por conta disso que a gente está vivendo. Isso não é o modo ideal de estudar, tá? A melhor forma é eu estar aí com vocês, fazendo esse trabalho ao lado de vocês, tá? Mas acreditem que não apenas eu, mas todos os meus colegas que fazem parte da ETEC, fazem parte do Centro Paula Souza, estamos nos esforçando ao máximo para que isso funcione. Não vai ser o ideal, não vai resolver os nossos problemas. Talvez algumas pessoas saiam daqui sentindo deficiências na sua formação, tá? Que podem ser complementados no futuro. Vocês sempre podem voltar a estudar e a trabalhar esses conteúdos num outro momento, mas dentro do que a gente vive, pela segurança de todos, das suas famílias, de vocês, das nossas famílias, foi a forma da gente evitar que vocês passassem por mais danos além daqueles que nós todos já estamos vivenciando, tá? Eu espero que todos tenham bastante saúde, que nós consigamos sobreviver a tudo isso da melhor forma possível, tá? E em breve nos voltemos a ver em outras situações, tomar nossa cervejinha num bar aí ou coisa do tipo, tá? Para voltar às nossas vidas como elas devem ser, que é no contato humano que a gente vive de verdade, tudo bem? Mais uma vez, obrigado, espero que fiquem bem e a gente se fala na próxima oportunidade, espero que ao vivo, tá? Um grande abraço a todos vocês e até mais.